O continente que hoje em dia tem os maiores índices de desenvolvimento humano já vistos e a qualidade de vida na Europa é única, tanto pela sua segurança quanto pelo poder de compra e outros fatores que agregam para aquela população. Só em 2019, dos 20 países com maior desenvolvimento humano de todo o globo, 16 eram países europeus e mais de 90% da Europa tem um índice de desenvolvimento humano considerado muito alto, e em quase toda a sua história manteve índices maiores que outros continentes. Tanto é que colonizaram grande parte do mundo atual, e sabendo disto, como e por que eles conseguiram chegar a este nível que estão hoje. Para conseguirmos falar da história europeia, precisamos começar a falar sobre alguns pontos intrínsecos àquele lugar. A sua localização geográfica favoreceu extremamente o desenvolvimento, já que é localizada entre a África e a Ásia, que assim como hoje, sempre foram grandes mercados consumidores e encontravam na Europa novas culturas e, principalmente, produtos que não haviam em seus continentes. Nesse fator, a localização geográfica favoreceu extremamente, pois fazia parte da Europa praticamente uma passagem obrigatória. Não é à toa que a Rota da Seda levava justamente para a entrada do continente europeu e ali iniciavam sua rota para os centros da Europa, fazendo assim com que toda a tecnologia que seria vendida aos pequenos e grandes reinos europeus chegasse até lá. Além, é claro, de grande demanda por comércio, mas a sua localização também tinha péssimos pontos que, mesmo sendo extremamente ruins para aquele continente, no final apenas o fortaleceu. A Europa tinha que avançar porque era necessário para a sua sobrevivência, pois está exatamente localizada muito mais ao norte que a maioria dos outros lugares. Para comparação, quase todos os Estados Unidos estão basicamente ao sul, se compararmos a Europa. Em comparação com lugares como a África ou a Ásia, onde as pessoas tinham isso relativamente fácil, graças à grande fertilidade do solo e ao clima quente, os europeus precisavam de tecnologia agrícola bastante complexa para utilizar aquelas terras para produzir alimentos suficientes para alimentar a todos. Também precisavam sobreviver ao rigoroso inverno europeu de alguma forma. E quando você tem praia ensolarada e mora perto do mar, cheio de peixes, árvores repletas de bananas ou cocos, você não é exatamente forçado a pensar de alguma forma complicada para tornar sua vida possível. Os europeus precisavam aprender como criar aço, cuidar do gado, cuidar das fazendas, fazer casas e cidades sólidas e aconchegantes para acolher a todos. Mas muito além de sua posição geográfica, os povos saxões e daneses, ou até os ibéricos, e tantos outros povos que povoaram aqueles territórios, sempre tiveram culturas de fragmentação. Independente de serem saxões da mesma origem, mesmo assim se dividiam, trazendo à Europa uma cultura de tribos e, posteriormente, uma cultura de reinos diferentes. A Europa sempre teve esta cultura de fragmentação, o que certamente foi um dos principais pontos para o seu desenvolvimento. O que obviamente não foi algo planejado, ou algo que alguém naquela época pensaria que seria bom para o futuro, e sim uma competição. Os diversos reinos que haviam na Europa medieval, por exemplo, eram de fato muitos e, portanto, diferentes desenvolvimentos de tecnologias e culturas, pois naquela época haviam dezenas e dezenas de guerras e conflitos sempre ocorrendo no continente, e por isto, por uma mera questão de sobrevivência, de tentar superar o seu adversário. Fazia com que mais e mais tecnologias, tanto militares quanto estruturais, se criassem naquele período. Em exemplos de hoje, podemos ver que isso realmente faz sentido quando comparamos grandes empresas de tecnologia. Imagine se a Samsung não tivesse criado novas tecnologias. Ela seria facilmente ultrapassada pelos seus concorrentes, e exatamente pelo fator da sobrevivência, que faz com que o desenvolvimento de novas tecnologias não fique parado no tempo, pois caso ficar, aquela empresa certamente vai perder muitos clientes e, portanto, acabar falindo no final. E é exatamente este fator que faz com que novas tecnologias e benefícios sejam criados por mera questão de sobrevivência.
foi o que Eric L. Jones, historiador, chamou de sistema dos estados, e como ele também disse, houveram custos nessa divisão política, como as diversas guerras entre os reinos, mas no final, o desenvolvimento perpetuou acima deles. Mas a fragmentação política e religiosa não significava pequenas audiências para inovadores intelectuais. A Europa oferecia um mercado de ideias quase que integrado, onde os maiores pensadores e estudiosos naquele continente, já que a grande circulação dessas pessoas realmente existia. Ao passo que Luís Vives, um grande líder do humanismo, estudou em Paris, posteriormente viveu grande parte de sua vida em Flandres e foi membro do Corpus Christi em Oxford. Isto só mostra o quão integrado poderia ser a vida e mobilidade de intelectuais naquela época, e isto fazia com que as suas ideias se espalhassem mais rápido ainda, e o desenvolvimento da Europa viesse mais rápido também. Pois quanto mais ideias e inovações um país tem, melhor e mais rápido ele vai se desenvolver. Nesse sentido, então, a comunidade intelectual da Europa desfrutou do melhor de dois mundos, tanto as vantagens de uma comunidade acadêmica integrada, quanto de um sistema de estados competitivo. Portanto, talvez se a Europa não tivesse localizada tão ao norte do mundo, não tivesse dificuldades na sua geografia, que não favorecia com toda certeza sua agricultura e povoação, talvez nunca se tivesse se tornado um monstro de desenvolvimento econômico e social que se tornou. E o que levamos disto é que tempos ruins e péssimas situações levam ao desenvolvimento de algo para tentar superar aquilo. Talvez seja este o motivo com que os tempos bons que a Europa tem passado nos últimos séculos esteja fazendo com que ela comece a ficar estagnada economicamente. Portanto, este vídeo vai ficando por aqui.